é a NORSOC M001. Essa norma é uma norma de seleção de materiais. Ela é muito usada na seleção de materiais e ela dá muitas recomendações de uso para dadas aplicações. Quando você vai fazer a seleção de materiais, a sua filosofia de seleção, ela deve incluir o custo, mas ela deve incluir todos os fatores relacionados ao ciclo de vida do equipamento. É lógico que ela vai ter o custo de capital investido e o custo de operação, a parte toda de inspeção e manutenção, obviamente, além de todos os requisitos do seu projeto. Mas é interessante que ela já mostra essa coisa assim, de você pensar depois que entrou em operação também. Quando você tem um histórico do que está acontecendo, tanto para o bem como para o mal, você pode ir lá e fazer um design review, né? O design review é tudo de bom, é tudo que deu certo, vamos lá, tudo que não deu certo, presta atenção. Então, é essa coisa de você ter a comunicação entre o que está usando e o projeto e quem está fabricando, mandando para o projeto. E o projeto, sim, selecionando materiais que sejam adequados e que sejam resistentes às condições durante todo o ciclo de vida do material. Ela te dá recomendações para diferentes aplicações, ela te dá limites de uso de material naquelas aplicações e ela também te dá a qualificação de materiais e fabricantes. Então, ela também se preocupa de ter aquela qualificação do cara para oferecer aquele tipo de material. E como ela fala que você tem que pensar em todo o ciclo de vida, vamos, então, entrar aqui no que é o ciclo de vida. Aqui a gente tem vários tipos de componentes, equipamentos diferentes. E se a gente pensar assim na função, a gente vai perceber, por exemplo, que um instrumento ele está fazendo uma medida. Se um instrumento tem que medir, ele não pode sofrer nenhum dano. Se você tiver um dano num instrumento, como você vai medir? Deu uma corrosão, deu um desgaste. Não pode. Então, um instrumento vai ter um requisito diferente de um tanque, de uma estrutura, de um cabo, de um guindaste, de um navio, uma tubulação. Cada um desses equipamentos, ou componentes, ou estruturas, ou tubulações, vai ter o seu requisito em função de para que ele vai ser utilizado. Qual é a função dele? Obviamente, já existem normas que vão ajudar a gente a entender quais são esses requisitos. E quando você selecionar o material, a sua seleção vai ser ainda numa fase de projeto, tá? Então, a seleção do material, ela vai vir na fase de projeto, onde você pode ser num projeto de viabilidade, como eu falei para vocês, porque muitas vezes o custo do material vai ser um peso grande no seu custo de capital investido, mas muitas vezes o material é mais simples, você nem precisa ter tanta preocupação no material na hora que você está lá no conceitual, né? Não, vai ser tudo de aço carbono, então não preciso me preocupar tanto, vou me preocupar lá na hora de especificar. Muito embora, para você comprar um material, né? Isso é uma coisa importante. Você quer comprar um aço. Se você vai comprar um aço que tem requisito Sharpie, não é você fazer um ensaio Sharpie. A 106 é um aço para alta temperatura. Ninguém vai te mandar um A106 com requisito Sharpie. Ninguém vai te mandar um A106 com um certificado de Sharpie. Por quê? Porque a A106 não pede Sharpie, porque o material não é para trabalhar a frio, é para trabalhar a quente. A A106 é para alta temperatura. Mas o pessoal da área de óleo e gás gosta de usar o A106 para tubulação que vai ficar até menos 10, menos 20. E aí? Não, então você tem que pedir um A106 com requisito Sharpie. Mas isso não quer dizer que você vai pegar o A106, aí você vai fazer um ensaio Sharpie nele e vai dizer quanto foi que deu, não. Porque ele pode não dar, né? Pode não dar 27 Joule a menos 20, ou a menos 10, ou a 0.
Por quê? Porque ele não foi feito para isso. Então, você vai ter que ter um requisito dele ter a estrutura que vai te dar uma tenacidade. É diferente. E você ter essa estrutura, pode ser que exija uma normalização do material para refino de grão, né? Ou pode ser que não, ó, o material, quando o camarada fabricar o material, ele já vai ter um processo de refino de grão durante a própria fabricação do aço. Mas isso custa mais caro. Então, é importante você entender que quando você vai selecionar o material, dizer que é aço carbono, então está tudo bem, toma cuidado, porque um material com Sharpie pode custar o dobro do material sem Sharpie. Esse é o grande problema. Eu participei também no FID, né? E o FID é aquela etapa anterior ao projeto para você meio que avaliar, né, os custos e tal. E o pessoal tinha dito que a unidade é setor de aço carbono, e aí o pessoal tinha feito uma cotação para aço carbono. E depois disseram assim, não, é um aço carbono que vai ser usado no H2S, né? Então não é qualquer aço carbono, né? É aço carbono, sim, porém ele vai ter que ter um requisito para atender a norma de H2S. E isso faz com que a fabricação dele mude, porque ele tem que ter menos impurezas, porque ele tem que ter menos carbono, né? Justamente para não, na hora que você vai soldar, não ter que fazer um tratamento térmico para um aço carbono. Então, porque o grande problema do H2S são as durezas altas. E se você tem um material que tem um carbono um pouco mais alto, está dentro da norma, mas é um carbono um pouco mais alto. Na hora que você vai soldar, ou você vai ter que botar um pré-aquecimento muito alto, ou você vai ter que dar um alívio de tensões. E aí você foi lá e encareceu a sua fabricação. Você tem que pensar nisso aqui, que aqui ainda está no papel. Não é na hora que você vai começar a fabricar, não adianta. A seleção, você vai dizer mais ou menos qual é a família, porque isso vai te dar uma ideia de custo. Mas, dentro dos aços carbono, pode ser que você precise de um material com tenacidade, pô, já é o dobro do preço. E aonde que vem os requisitos que eu vou usar lá na seleção? Os requisitos vêm justamente do que eu vou querer que o material, durante a sua vida útil, ele resista. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que, durante a operação, eu vou colocar o material numa determinada condição de ambiente, numa determinada faixa de temperaturas e tipo e intensidade de solicitação mecânica. O que é isso? Eu posso ter um material que ele simplesmente vai trabalhar pressurizado, e essa é uma pressão que envolve uma solicitação estática, ou eu posso ter um material que vai trabalhar pendurado, e aí ele pode ter uma solicitação cíclica, ou pode ainda ter uma solicitação dinâmica, e é em função desses diferentes tipos de solicitação que eu vou botar determinados requisitos aqui no meu material. Assim, na seleção de materiais, você considera a tua temperatura de operação ou a sua temperatura de projeto? Se você vai trabalhar em alta temperatura, ninguém vai trabalhar numa temperatura onde o material não tenha um comportamento estável. Então, por exemplo, um aço carbono, ele trabalha até 400 graus estável. Acima de 400 graus, ele começa a ter uma certa evolução na microestrutura, porque está quente, começa a ter uma migração atômica, o material vai começar a perder a capacidade dele de resistir, o escoamento vai cair e tal. Mas ele vai estar estável até 400. Então, se eu colocar um aço carbono acima de 400, eu errei, não devo colocar. Mas isso não quer dizer que, eventualmente, ele não possa passar do 400. Por quê? Porque em alta temperatura, todos esses mecanismos que são termicamente ativados, eles dependem do tempo também. Os próprios códigos permitem isso, que você avalie quanto tempo você tem previsto de ficar acima de uma determinada temperatura. E aí você, se são 10 horas durante a vida, se são 100 horas, se são 1000 horas, então você começa a avaliar esse par, que seria temperatura e tempo, para você entender se você vai ter realmente uma evolução. Então,
muitas vezes você vai optar na sua seleção por ter um material numa dada condição, sabendo que ele pode evoluir um pouco em serviço, e o que você tem que fazer eu preciso chegar aos 20 anos dele com uma determinada propriedade para atender. Então, muitas vezes você mesmo sabendo que você não deve usar um material de aço carbono acima de 400, se eventualmente você tiver temperaturas mais altas, você pode considerar essa eventualidade ao invés de você trocar para um outro tipo de material, cromolibdênio, por exemplo, que seria mais resistente. Você vai dizer, eu considerei a temperatura de tantos graus, eventualmente atingindo tantos graus num tempo máximo de tanto. E isso tem que estar linkado com a sua inspeção em operação. Então, quando você for fazer uma avaliação do material que trabalha quente, você já vai saber que aquele material foi projetado para trabalhar naquela temperatura, eventualmente, e se durante a sua operação você ultrapassou aquela temperatura, talvez você tenha que fazer, na próxima inspeção, uma análise para ver se o material evoluiu a estrutura. Né, Rafael? Você cansa ir lá em Caldeira para ver como estão as estruturas que estão evoluindo ou não. Você faz réplica metalográfica, você faz dureza, você começa a acompanhar isso em operação. Então, você vê assim, como é que as coisas se linkam. Por isso é tão importante você ter uma filosofia de seleção de material. Você precisa saber quais foram as premissas que você adotou para você escolher aquele material, sabendo que ele pode, muitas vezes, exceder um pouco aquilo que seria o limite dele. Mas desde que você excedeu num mecanismo que permite uma progressão de danos. O que não acontece quando você baixa a temperatura. Para alta temperatura, você pode fazer essa avaliação e dizer assim, olha, eventualmente ele pode atingir uma temperatura maior porque ele vai acumular danos que podem ser monitorados, podem ser avaliados, mas quando você vai para baixa temperatura, isso não acontece. Você está pensando que uma determinada condição de alta pressão, ela pode ter um vazamento, e o vazamento vai causar uma refrigeração local. Se a sua característica de refrigeração possível durante o vazamento, e você vai calcular isso, chegar a menos 60, não interessa, pode ser que foram segundos. Se você considerar que é menos 60, por favor, usa o material que seja resistente a menos 60. Porque o mecanismo aí é o mecanismo de fratura frágil, e o mecanismo de fratura frágil não acumula danos. O mecanismo de fratura frágil acontece instantaneamente. Você levou o material para aquela temperatura, ele tem um concentrador de tensão, está sujeito a uma condição de carga, ele vai quebrar. Então, você também tem que ter essas considerações. Você pode ter mecanismos de acúmulo de danos, onde você pode permitir, por exemplo, corrosão é um deles. A corrosão, você vai ter corrosão no material ao longo da vida, mas você tem que saber se aquele tipo de corrosão vai ser compatível, aquela taxa de corrosão vai ser compatível, aquele revestimento que você usou, pintura, vai ser compatível com o quê? Com uma vida útil. A gente sabe que revestimentos orgânicos, né, as pinturas, elas não têm vida de 50 anos. Uma pintura não dura 50 anos. Se você escolher uma pintura na sua seleção de materiais, você tem que colocar durante a sua vida uma etapa lá para inspecionar para ver se essa pintura está boa. Porque se a pintura não estiver boa, você vai ter que trocar. E você tem que inspecionar para ver antes que o material comece a acumular os danos. Tá? Então, isso é muito importante você entender exatamente qual o mecanismo de dano e se aquele mecanismo de dano vai te permitir ser tolerante ou não. São as condições que você trabalha associadas ao risco. Então, o risco, quando você tem altas pressões, temperaturas muito baixas, existe um risco, né? Onde o risco você avalia a probabilidade de ocorrência e a consequência da ocorrência. E essa combinação de probabilidade com consequência vai te dizer, eu tenho que tomar cuidado. E um dos cuidados que se toma na seleção de material é pedir o Charpy. Tem materiais que têm comportamento que tolera
descontinuidades, que tolera concentradores, e tem materiais que não têm essa capacidade. E essa capacidade está ligada com a propriedade de tenacidade no material. Então, é isso que a gente tem aqui. Eu tenho diversas condições em operação que vão me dar requisitos que eu vou colocar na seleção de material lá no projeto. E o mais legal é quando você cria o seu relatório com a filosofia de seleção de material. Sempre que você tem uma filosofia de seleção de material, você sabe exatamente quais foram as premissas adotadas para selecionar aquele material. E isso vai ajudar quem lá na frente vai fazer a manutenção, porque vai saber se existem limites no seu material ou não. Como, por exemplo, usar um revestimento pintura. Você bota pintura onde você pode inspecionar, né? Porque se você vai botar uma pintura numa coisa que vai estar 20 anos lá no fundo do mar, cuidado, né? Como é que você vai inspecionar aquilo? Então, tem que entender que essas coisas, elas todas estão coordenadas. O que você espera que vai acontecer aqui, quais são os mecanismos de danos que podem existir e como dentro do projeto, na seleção de materiais, você pode evitar ou minimizar ou monitorar, dizer o que você vai ter que controlar. Então, tá lá. São essas as condições que eu vou, lá no projeto, criar condições de especificar o material juntamente com os requisitos de inspeção que estão ligados com o risco. Então, eu vou avaliar o risco, qual a probabilidade de falhar e qual a consequência de falhar, e isso aqui vai me dar um monte de informações que eu vou usar aqui para criar o meu plano de qualidade, que seriam os requisitos de inspeção. E o plano de qualidade, às vezes o pessoal confunde um pouco o que é o plano de qualidade de fabricação com o plano de qualidade do projeto. O projeto, ele olha o quê? Ele olha o que você precisa ter de integridade para operar aqui. O plano de qualidade de fabricação vai buscar também avaliar se os seus métodos fabris estão adequados. Então, o que você vai fazer? Eu vou soldar uma peça que tem 300 milímetros de espessura e vou ter que dar um alívio de tensões. Bom, eu preciso fazer um ultrassom que garanta sempre após o alívio de tensões. Mas será que eu não deixei nenhum defeito ali dentro? Poxa, se eu der o alívio de tensões que vai demorar 30 horas e lá depois eu encontrar um defeitinho, então você pode colocar uma etapa no seu plano de qualidade de fazer ultrassom antes do alívio. E você também, o teu critério de aceitação não é o mesmo que lá. Por quê? Porque aqui você sabe que você vai aliviar depois. Durante o alívio você pode propagar um defeito, né? Então você vai fazer um critério de aceitação mais apertado ali. Para quê? Para você não ter nada que possivelmente depois você vai ter uma rejeição. Então, o plano de qualidade, quando você está fabricando, ele observa também as probabilidades de você ter defeitos e problemas que você inseriu por conta do seu próprio método. Então, essa é uma coisa também importante de entender. Aqui, o requisito que você tem aqui é o requisito para dar integridade na operação. Então, o requisito de inspeção no projeto te dá a integridade durante a operação. Mas quando você for fabricar, você vai colocar um plano de qualidade muito ligado com as suas técnicas e com os seus métodos de construção. Porque aí você vai saber, não, eu sei que eu vou fabricar por arco submerso, a probabilidade de ter uma falta de fusão no arco submerso é muito baixa. Ou eu fiz aqui 500 juntas, nenhuma deu. Então, eu vou arriscar que não vai dar, porque a minha probabilidade é muito baixa. A minha probabilidade é baixa em função do meu histórico. E o meu histórico é bom. Então, as coisas, todas andam muito juntas. Então, tá aqui, eu vou colocar aqui os meus requisitos de inspeção para garantir essa integridade. O meu projeto vai me dar uma configuração, obviamente, aí é todo o cálculo mecânico que você vai ter para te dar a configuração, e você também vai especificar o material, não esquecendo que esse material vai ser fabricado. E quando você fabricar, você também vai ter, aquele material, ele vai ter que resistir a toda a sua fabricação. Então, você vai soldar?
então, vou pedir um material que seja mais fácil de soldar. Qualquer processo que você vá fazer aqui, ele tem que ser compatível com o seu material. Você não vai pegar um fundido e vai conformar, né? Por quê? Porque não tem sentido, né? Então, você tem que sempre selecionar o seu material para atender aqui, mas pensando que ele tem que ser fabricado. E quando você fabricar, você vai ter várias tecnologias de fabricação que você vai utilizar no seu material e tem que ser compatíveis. E não esquecer também que você vai testar. E os testes normalmente são feitos no limite da sua capacidade ou até um pouquinho acima da sua capacidade, que é para você justamente avaliar. Só que aí você tem que pensar o seguinte, aqui é um grande momento de falhas, quando você testa alguma coisa que já não está tão boa. Então, ou como você vai testar. Então, aqui no Brasil, a gente não tem tanto problema de testar com um teste hidrostático com uma água gelada, porque aqui não fica gelado, somente aqui no Rio, né? Então, no Brasil em geral, mas várias falhas podem acontecer simplesmente porque você está fazendo um teste com uma água que está a 5 graus, por exemplo. Então, o teu material vai trabalhar quente, mas você fez um teste com uma temperatura baixa. Então, até isso você também tem que estar na sua filosofia. O que você vai ter de dano acumulado em operação, como você vai fabricar e se você tem algum requisito especial para testar, tá? E a gente tem o seguinte, eu tenho que garantir sempre a integridade e o custo que a gente diz lá, né, inclusive a Norsoc fala do custo CAPEX, o custo CAPEX é o custo para até eu fabricar e entregar. Esse é o custo. Normalmente, o material ele tem um peso grande quando você vai levantar o CAPEX aqui, tá? E se ele for um material bom, ele vai te ajudar no OPEX. O OPEX são todos os custos que você tem associados à operação. E você tem que pensar o seguinte, principalmente se vocês trabalham muito com aço inox, né? O aço inox, ele vai ser usado, maravilhoso, sob a espessura de corrosão zero, um material que não vai dar problema, mas se der, principalmente der problema por conta de uma fabricação ruim, 2 anos depois já vai estar com falha. Então, tem que pensar que é o seguinte, que se fosse uma falha também que você pegasse num teste, era bom, né? Que aí pelo menos não saía da fábrica, né? Mas o problema você colocou alguma coisa ali que o material perdeu a resistência à corrosão. Aí o material perdeu a resistência à corrosão, você não avalia isso em nenhuma inspeção não destrutiva e também não avalia isso na hora que você faz o teste e nem na hora que você entra em comissionamento. Mas daqui a pouco, 1 ano, 2 anos depois, o material fura. Aí, bom, ele tinha que durar 25 anos. Furou com 2. E o fato de você ter usado um inox fez com que o seu CAPEX já fosse mais alto, né? Por quê? Porque você, ao invés de colocar um material mais barato, você colocou um material mais caro. E aí? Né? E aí, o seu OPEX aqui extrapolou, porque o material, a princípio, não precisaria de grandes manutenções. Mas, de repente, você tem que trocar toda uma linha, porque furou, né? Então, você imagina o que é isso, né? O peso que a seleção de materiais não te dá, né? De você, principalmente quando você usa materiais mais nobres. Quando você usa materiais mais nobres, porque ele vai ser bom para te dar integridade, toma muito cuidado na hora que você está aqui. Porque a hora que você está aqui, você pode pegar aquela característica que você precisa aqui e destruir. E você vai, então, criar esse OPEX aqui de lucro cessante. Então, uma parada inesperada numa planta pode te dar prejuízos absurdos, 10, 15 vezes maior do que o próprio equipamento custou. Então, você tem que tomar bastante cuidado. Então, o custo do ciclo de vida, que é esse Life Cycle Cost, é o CAPEX mais o OPEX. E a gente tem lá que esse custo final, que é um fantasma que fica ali por trás, ele tem que ser sempre o menor possível.
Então, e a seleção de material vai te ajudar a ter esse custo mais baixo. Existe uma coisa que é essa inspeção baseada em risco. Essa inspeção baseada em risco, ela está justamente vindo buscar diminuir o OPEX. Então, o que você faz? Você já não inspeciona tudo. Você inspeciona onde você vai ter mais probabilidade de ter danos. Então, você inspeciona onde você tem maior chance de acumular danos e você tem que pensar o seguinte, o material vai te dizer qual é o lugar que você vai ter maior chance de ter danos acumulados. Por quê? Porque aí você vai olhar lá, né, onde você tem maior processo corrosivo, onde você tem velocidades de fluido que podem dar desgaste, erosão. Então, aqui, essa parte de inspeção baseada em risco, ela também é muito importante você saber que tipo de material que você usou, porque aí você combina as condições de operação com o material para entender onde você tem esses danos maiores, tá? E, coitadinho do material, muitas vezes ele chegou no final de vida, o pessoal ainda quer estender a vida dele.